Vamos ao momento da palavra. Abre Marcos capítulo 5, versículo 21. Certeza que Deus ele tem uma palavra hoje para falar conosco. Então que você possa abrir o teu coração para receber aquilo que Deus tem preparado para nós hoje. Cadê Jamerson para dar aquele glória a Deus bem pentecostal aí? Isso, glória a Deus. Oi? Um homem é verdade. Agora é um glória a Deus casado, né? Agora um homem casado agora. Que isso? Glória a Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém? É forte. É forte mesmo. Mas é bom, né? Amém? É bom demais. Marcos capítulo 5, versículo 21. O título dessa palavra é Ainda Existe Mais. Ainda existe mais. Olha, ainda existe mais. Pastor Bruno Gonçalves, isso é muito chique. Deixa apagado, fica mais bonito. Cadê? Quem apagou? É automático? Ah, é lá em cima. Fica, né? Dá R$1. Você pode deixar assim, não tem problema não. Eu gosto de luz. Amém? Estou trazendo essa palavra para vocês. Peço que você preste muita atenção naquilo que o Senhor vai falar. Então você olha para o teu irmão, o irmão que está do seu lado, e diz assim para ele: irmão, não, mas fala direito, né? Fala assim: irmão, nesse momento eu vou assistir, vou receber a palavra de Deus. Então não me chame, não me cutuque, não me incomode, não quero saber quanto está o jogo, porque eu quero receber aquilo que vem de Deus através da vida do meu pastor. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa hora que você fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado mais uma vez, estamos reunidos para receber aquilo que vem do Senhor. E eu elevo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E Ele vem saltando sobre os montes. Pai, obrigado porque esperamos em Ti, Pai, porque o Senhor virá. E a certeza de que nos encontraremos com o Senhor, Pai. E a certeza, Deus, em nome de Jesus, que habitaremos contigo. Então estamos aqui reunidos como igreja para adorar e glorificar o Teu santo nome. Estamos aqui como igreja reunidos, ó Pai, para entendermos melhor de Ti, para sermos mais íntimos do Senhor e recebermos mais da Tua palavra, Pai. Então que possamos sair daqui totalmente transformados e cheios, possamos sair daqui, Pai, de uma forma diferente de como entramos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor preparou para nós. Capacita-me, Deus, a entregar a Tua palavra. Capacita-me, Deus, em nome de Jesus, para que eu possa ser mais uma vez usado por Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos usar o texto de Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Vocês estão me escutando bem aí? Amém? Só que eu não vou ler esse versículo todo, senão ele vai ficar, esse texto todo, senão ele vai ficar muito grande. Nós vamos trabalhando por parte, que é uma forma mais didática para que possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Versículo 21 diz o seguinte: e retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão. Alguém bota um pouquinho mais grave, Felipe, tá aí? Um pouquinho mais grave para mim, estou me sentindo bem aqui dentro da lata. Eu não sei dizer nada de grave, agudo, médio. Parece que eu estou dentro de uma lata assim, né? Aí ele vai ajustando. Hoje não prepararam do Sandy Júnior não, né? Aí eu estou com esse aqui. Não sabia? Aí vamos com esse aqui mesmo. Mas eu gosto desse aqui também. E retornando Jesus de... Opa! Som das trombetas. Deixa do jeito que estava mesmo, pode deixar então. Caiu, eu faço isso aqui, ó, abaixo mais um pouquinho. Vocês estão me escutando bem? Então tá bom, então vai. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local chamado Jairo. Repete comigo, Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés
E lhe pedindo aos prantos com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem, põe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Então presta atenção no que estava acontecendo aqui. Um cenário: Jesus chegou do barco, desceu na praia e ele já se depara com uma enorme multidão. Nós estamos pregando, eu estou pregando o evangelho aqui já umas 4 semanas, falando sobre Jesus cercado pela multidão, né? De novo. Tá dando muita microfonia aqui em cima. Aí, melhorou? Aqui em cima tá dando muita microfonia. Então, a palavra diz que Jesus, ele estava ali, naquele local, uma multidão cercando, uma multidão esperando ele. E eu acredito que no meio daquela multidão, agora está ótimo, eu acredito que no meio da multidão tinham pessoas com diversas necessidades, pessoas que precisavam de uma assistência de Jesus, pessoas que precisavam ser tocadas por ele, pessoas que precisavam ser curadas, pessoas que queriam apenas olhar para Jesus, ver quem era Jesus, pessoas que queriam acompanhar para ver aquilo que Jesus fazia. Em todos os lugares onde vimos que Jesus passava, ele realizava milagres e maravilhas, coisas extraordinárias que as pessoas ficavam maravilhadas, amém? Só que nós deparamos com um homem nessa história. No versículo 22, fala que um homem chamado Jairo, ele chega diante de Jesus. E a palavra nos dá um entendimento que esse homem, ele era um chefe da sinagoga local. Ele era um líder religioso. Quando você começa a ler os evangelhos, você vê que os religiosos naquela época, eles eram sempre contrários a Jesus. Eles eram fortemente contrários àquilo que Jesus ensinava, àquilo que Jesus pregava. E todo momento eles estavam ali querendo pegar Jesus numa falta, numa pegadinha, armando para Jesus. Então eram pessoas que não reconheciam que Jesus era o Messias, nem o ministério de Jesus. Só que num determinado momento, esse homem, que não era só um fariseu, mas ele era o chefe da sinagoga, onde ele organizava os cultos, ele organizava quem ia orar, quem ia ler a palavra, ele organizava toda aquela liturgia da religião judaica. Esse homem, num determinado momento da história, ele se vê aos pés de Jesus, clamando por Jesus. E a palavra me diz que aquele homem tomou uma atitude extrema. Você passar por uma multidão, chegar até Jesus, se ajoelhar até ele, chorar e clamar por um favor de Jesus, não deve ter sido uma decisão muito fácil para aquele homem. Pela sua posição na sociedade, pela sua posição religiosa, por aquilo que toda religião pensava e agia contra Jesus, mas algo motivou aquele homem a buscar o favor de Jesus. A Bíblia me diz que ele tinha uma filha que estava enferma, uma filha que estava ali à beira da morte. Havia uma necessidade estampada naquele homem para que ele fosse até Jesus. Só que como é religioso, que em determinado momento os religiosos eles eram contra Jesus, agora você vê um religioso ajoelhado aos pés de Jesus, clamando por Jesus. Por quê? Porque as evidências que saíam de Jesus, as evidências que Jesus manifestava, não tinham como dizer que não eram de Deus. Eles poderiam não concordar com Jesus, eles poderiam não gostar de Jesus, eles poderiam até ser tomados de uma raiva, de uma inveja por o ministério de Jesus estar alcançando uma notoriedade muito grande, mas as evidências que Jesus manifestava não tinham como dizer que não vinha de Deus. João capítulo 3, versículo 1 fala do diálogo entre Jesus e um homem, um chefe dos fariseus, algumas palavras falam um príncipe dos fariseus chamado Nicodemos. E Nicodemos ele se encontra com Jesus no meio da noite e ele fala para Jesus: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Então um homem totalmente enraizado na religião judaica, totalmente entendido da palavra, ele olha para Jesus e fala: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque aquilo que você faz não tem como ser feito se não for da parte de Deus. Então as evidências através da vida de Jesus testificavam que aquilo que ele manifestava vinha de Deus.
E eu quero declarar sobre a tua vida hoje que as evidências da tua vida, aquilo que você vai manifestar, aquilo que você vai viver, aquilo que você vai proclamar, dizer, se comportar, o mundo não vai ter como negar que as evidências que correm através da sua vida sejam evidências de Deus. As pessoas podem olhar para você e falar assim: olha, você mudou muito, você mudou o teu jeito de se vestir, você mudou o seu jeito de falar, você ficou fanático, você agora não anda com a gente do mesmo jeito como você andava, você não frequenta os mesmos lugares, você não bebe os mesmos biricuticos que você bebia. Você está uma pessoa totalmente diferente. Mas eles não podem negar que aquilo que aconteceu na tua vida, que a transformação que aconteceu em você não veio da parte de Deus. Porque as evidências de Deus são muito claras e muito reais. E no versículo 22, olha o que aconteceu. A palavra diz que aquele homem pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem e põe a tua mão sobre ela para que viva e seja curada. O homem, ele não só chegou diante da presença de Jesus e fez um pedido, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, ele se quebrantou aos pés de Jesus, ele chorou, havia uma necessidade real dentro dele, ele estava ali chorando pela sua filha, ele estava ali clamando para a filha que estava à beira da morte. E Salmo 51, 17 diz o seguinte: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Então um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que está ali disposto a chamar pela presença de Deus, ele vai ser sempre atendido pelo Senhor. O Senhor às vezes não pode responder à tua maneira e fazer o que você quer, mas Ele vai sempre olhar para você quando você estiver quebrantado diante dEle. Eu estava vindo para o Rio hoje, nós estávamos conversando no carro, e meu filho falou me fez uma pergunta, falou: papai, todas as vezes que eu pedi perdão, Deus me perdoa? Aí eu falei assim: sim, filho, mas se você pedir perdão de todo o teu coração, se você ficar pedindo perdão a Ele da boca para fora, é uma coisa, mas se você realmente estiver arrependido, a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, todas as manhãs. Então que você errou, vacilou, mas que você se arrependa verdadeiramente, se você se quebrante diante do Senhor, se você tem uma causa para ser levada diante do Senhor, que você leve essa causa em clamor, em desespero, buscando a presença dEle para que Ele venha e te atenda, amém? Não entre na presença do Senhor de uma forma qualquer, se quebrante na presença do Mestre, adore a Ele, mostra para Ele que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, que o teu maior desejo é estar em comunhão, intimidade com Ele, e o que Ele fizer você vai estar dando glória a Deus, porque o favor dEle é perfeito. Então aquele homem, ele foi tomado numa intercessão pela sua filha. Existia uma fé naquele homem. Venceu aquilo que as pessoas poderiam falar dele, venceu a multidão, chegou até Jesus desesperado, chorando, clamando, porque existia uma fé que movia dentro dele, e essa fé o levou a chegar diante de Jesus e falar assim: vem, impõe as tuas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada e viva. A fé daquele homem levou ele a não medir esforços para que ele pudesse atrair o favor de Jesus para a vida da sua filha. E ele fala, toca, aqui que ele fala no versículo 23, vem, impõe tuas mãos para que ela, as tuas mãos sobre ela, para ela que a seja curada. Então aquele homem, ele sabia que se Jesus fosse com ele até a casa dele, algo sobrenatural iria acontecer. Aquele homem sabia que se ele conseguisse mover o coração de Jesus até a casa dele, onde a filha dele estava enferma, algo sobrenatural ia acontecer. Então nós temos que ter fé para que nós possamos chamar a presença de Deus para ambientes onde precisam da transformação e da glória de Deus.
Nós precisamos ter fé para chamar a presença de Deus para a nossa casa. Nós precisamos ter fé para chamar a presença de Deus para dentro do nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa academia, para os ambientes onde entramos, onde você sabe que existem pessoas que necessitam ter um encontro com a glória de Deus. Quando a pessoa chegar para fazer aula com você, a pessoa vai chegar e falar assim: olha, a tua aula ela é boa, mas existe algo diferente nesse ambiente. Quando a pessoa chegar lá no teu boxe, Wagner, a pessoa vai começar a treinar, mas ela fala assim: olha, o treino é bom, a música é boa, mas existe um ambiente diferente nesse lugar. Você está traindo a presença de Deus. Quando a pessoa chegar no teu escritório, quando a pessoa chegar no teu negócio, quando a pessoa chegar na sala de aula para estudar junto com você ali na faculdade, ela vai falar assim: eu não sei porquê, mas quando eu sento do teu lado, existe algo diferente, porque você carrega a presença de Deus para aqueles que precisam ser tocados pela presença do Espírito Santo. Amém? E no versículo 24, algo maravilhoso acontece. Depois desse clamor, depois desse desespero, a palavra me diz que então Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. A atitude daquele homem não só moveu o coração de Jesus, mas a atitude daquele homem fez com que o mover de Jesus estivesse com ele. Aquele homem agora não é mais o mesmo. Ele era um religioso, ele era o chefe da sinagoga, agora ele era um homem que estava ali quebrantado aos pés de Jesus, venceu a multidão e agora a presença de Jesus andava com ele. E quando a presença de Jesus começa a andar com você, o teu nível de fé é outro. Quando a presença de Jesus começa a andar com você, o teu nível de experiência é outro. O nível de sobrenatural que flui da tua vida é outro. Porque o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o início e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, agora ele não está mais afastado diante das multidões, ele está ao teu lado, ele está seguindo a tua direção. Jesus anda com você. Amém. Versículo 25 e 26, acompanha comigo. Então Jesus ele sai, ele começa a caminhar. Aquele ambiente começa a mudar de cenário. Ele começa a ir em direção à casa da filha de Jairo. E eu fico imaginando a expectativa no coração de Jairo: mestre, Jesus, ele está indo em direção à minha casa. Jesus, ele vai tocar a minha filha. Eu tenho certeza que minha filha vai ficar curada. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. E eu tenho certeza que quando Jesus chegar lá na minha casa, minha filha vai ser curada. As pessoas que estão lá, sabe, cuidando dela também vão ser tocadas. E vai ser um grande avivamento naquele lugar. E Jairo falou: eu consegui vencer a multidão. Eu clamei, agora ele está comigo. Ele está indo em direção à minha casa. Só que de repente, a palavra diz que estava por ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. E ela tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía. A pior. Então ela fala de uma mulher que naquele momento estava ali naquela multidão. Ela sofria 12 anos de uma hemorragia. Olha, você ficar com o dedo sangrando 5 minutos já dói, não é verdade? Você corta o dedo com uma faca, cozinhando, e você fica assim: meu dedo não estanca, começa a te dar um nervoso, você passa esparadrapo, você passa band-aid, você passa silver tape, você quer passar super bond, você quer passar qualquer coisa ali para estancar, você fala, levanta a mão, fica com a mão para o alto. Imagina uma mulher que estava sofrendo 12 anos de uma hemorragia. Não são 12 dias, 12 meses, 12 semanas. São 12 anos sofrendo. Não só sofrendo de uma enfermidade física, mas também de uma enfermidade emocional. Já tinha sofrido com vários médicos. Ela já estava desacreditada ali no espiritual. Ela estava totalmente destruída. Só que a palavra de Deus fala que em determinado momento, diante do mover, Jairo levando Jesus para sua casa, a multidão acompanhando para ver o que ia acontecer, grandes expectativas. No versículo 27 fala: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto. Como assim? Uma mulher enferma, doente, ela consegue passar por uma multidão e ela consegue tocar no manto de Jesus. Só que eu quero que você preste atenção.
em algo que está escrito no início desse versículo. Olha o que a palavra me diz. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto. Ela conseguiu tocar no manto de Jesus. Ela conseguiu passar pelo aglomerado. Por quê? Porque ela ouviu falar sobre Jesus. Não limite o poder da pregação do Evangelho. Não limite o poder do anúncio de Jesus, da palavra de Jesus. Porque quando você anuncia sobre Jesus, quando você fala sobre o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer, aquilo pode tomar a uma pessoa de força, de fé, que ela vence todas as dificuldades, ela atravessa as multidões e ela encosta em Jesus. O Evangelho que é pregado através da tua vida por palavras, através da tua vida por atitudes, através da tua vida pelo teu caráter, pode mover pessoas a um nível de fé, a terem experiências com Jesus. Olha aquela mulher que já tinha sofrido muito com os médicos, 12 anos de hemorragia. Ela ouviu falar sobre Jesus e ela se moveu. Então a palavra fala, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele de quem não creram? Como crerão daquele de que nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés do que anunciam as boas novas. Então, como as pessoas vão crer, como as pessoas vão escutar, como as pessoas vão ouvir, se não há quem pregue, se não há quem vá? Nós precisamos de homens e mulheres nesse tempo que vão, que anunciem o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus é o mesmo, que Ele é mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele cura, liberta, que Ele salva. Esse é o Jesus que nós cremos. Aí você fala para mim, mas Brunão, sabe, é tão difícil, porque eu prego, sabe, e eu não vejo resultado. Brunão, eu prego, eu não vejo os frutos. Parece que aquilo que eu falei de Jesus para aquela pessoa entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Querido, o resultado não é nosso, o resultado é do Espírito Santo de Deus. João 16, 8 fala que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho, ele é do Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo. O nosso único dever é aquilo que temos que fazer para Jesus. Ide e pregar o Evangelho. Vai e pregue. Vai e pregue. Vá e pregue. Ah, Bruno, mas esse cara está com uma cara feia. Vai e pregue. Mas ele não gosta muito daquilo que eu falo. Vai e pregue. Ah, mas não sei se é esse momento. Vai e pregue. Vai e pregue. Vai e pregue. Um grande homem de Deus falava: pregue sempre o Evangelho, se possível com palavras. Pregue sempre o Evangelho. E a atitude, o Evangelho pregado na vida daquela mulher fez ela persistir. Porque era mais uma tentativa. Era mais uma vez onde ela poderia se frustrar de novo, onde ela poderia se ferir de novo. Só que Lucas 17, 6 diz: ao que encorajou o Senhor, se tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a essa moreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se você tiver uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, presbítera Priscila, você pode dizer a uma árvore, onde ela estiver, ela ser plantada no mar. Você parou para pensar o que é tirar uma árvore de um sítio e plantar árvore no mar? Você já parou para pensar o que é tirar uma árvore de um sítio e plantar num sítio? Agora, o que é declarar para ela sair de um lugar que é o habitat natural dela e ir para o mar? Isso somente uma palavra de fé, somente uma ação de sobrenatural. Então, o que fez aquela mulher se mover é que o Evangelho de Jesus, quando ela escutou, foi tão vivo dentro dela que fez ela se mover em busca de um sobrenatural. E no versículo 28 diz, acompanhem comigo: vocês estão bem? Amém? Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu o seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Quero que você entenda o que aconteceu nesse momento. Para analisar o cenário comigo. Uma multidão
Um homem que consegue se mover diante daquela multidão. Ele chega diante de Jesus, ele clama, ele chora, ele move o coração de Jesus. Jesus se move para uma direção junto com ele. A multidão se move, em determinado momento Jesus para. E Jesus para simplesmente porque não só alguém clamou, ninguém clamou por ele, ninguém chorou por ele, mas Jesus parou. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando esse meio multidão, inquiriu: quem tocou no meu manto? Olha o que aconteceu. Aquela mulher, ela venceu todos os obstáculos, ela conseguiu tocar no manto de Jesus. No momento que ela conseguiu tocar no manto de Jesus, ela foi curada. E a atitude de fé que ela teve foi tão grande que ela conseguiu parar Jesus. Os discípulos alegaram: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntam: quem me tocou? Presta atenção comigo. Aquela mulher, ela queria parar para falar com Jesus, sim ou não? A resposta é não, tá? Para a gente ficar bonito no YouTube, vamos lá. Aquela mulher, ela queria parar para falar com Jesus, sim ou não? Aquela mulher, ela queria atrair os olhos de Jesus para ela, sim ou não? Aquela mulher, ela queria que a caminhada de Jesus fosse parada, sim ou não? Só que mesmo ela não querendo, ela teve uma atitude de fé tão grande que ela atraiu os olhos de Jesus, ela parou Jesus, ela atraiu a atenção de Jesus pelaquilo que ela manifestou em fé. E Jesus, ele para e fala assim: quem me tocou? E olha para os seus discípulos e fala assim: quem me tocou? E você vê os discípulos respondendo para ele. E em outro evangelho fala que Pedro disse, sempre Pedro, né? Pedro era o mais enérgico ali, colérico, né? Então, Pedro, olha, sanguíneo, né? Melhor sanguíneo? Isso. Colérico. Pedro era um cara levado, né? Então, Pedro olha para Jesus e fala o seguinte: é só Pedro para ter ousadia de falar com Jesus do jeito que ele falou. Você não vê uma multidão te comprimindo, você pergunta quem te tocou? Só que a resposta estava naquilo que realmente Pedro disse. Você não vê uma multidão te comprimindo e você pergunta quem te tocou? Porque existe uma diferença entre você comprimir Jesus e você tocar Jesus. Você pode andar na igreja todos os dias, você pode participar de todos os ministérios, você pode andar com a tua Bíblia embaixo do braço, você pode falar que você frequenta uma religião, você pode até ter os teus momentos de oração todos os dias onde você pede, mas quantos são aqueles que conseguem tocar Jesus de uma maneira diferente? Quantos são aqueles que conseguem fazer com que o mover de Jesus pare para escutar a tua oração? Quantos são aqueles que conseguem fazer com que o teu toque atraia a presença de Jesus lá para aquele quarto onde você para orar, lá para aquele local onde você tem intimidade com Ele? Comprimir Jesus, a multidão faz isso, a religião faz isso, mas tocar Jesus de uma maneira diferente, só aqueles que entendem quem realmente Ele é, aquilo que Ele pode fazer, e o maior interesse é tocar para você ter uma experiência real com Ele. Real com Ele. Versículo 32 ao 33 fala: no entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. No capítulo 8 de Lucas, versículo 45, fala que Jesus, ele pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Aquela mulher, ela tocou Jesus de uma forma tão extraordinária que ela conseguiu extrair poder da presença de Jesus. Nós temos que ser pessoas que nós temos um nível de fé, nós temos que ser pessoas que entramos em oração. A nossa fome por Jesus, nosso desejo por Jesus tem que ser tão grande ao ponto de nós chegarmos diante da presença de Jesus e extrairmos poder. 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 E no versículo 34 fala que ela não só foi curada, mas Jesus afirmou: minha filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, seja liberta do teu sofrimento.
ela queria ser curada e ela foi salva. E ela queria ser curada e ela foi salva e ela foi chamada de filha de Deus. Jesus, ele não quer só curar as tristezas do teu coração hoje. Jesus, ele quer te salvar e Jesus, ele quer te chamar de filho de Deus. Ele quer te chamar de filho de Deus. Só que qual é o título dessa palavra? Como? Tem cola ali, né? Vamos lá. Qual é o título dessa palavra? Ainda existe mais. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: ainda existe mais. Eu faço isso com vocês, mas eu não gosto muito disso não. Eu fico com a vergonha assim, olhando para lá, ainda existe mais. Quando tá com a esposa, tudo bem, né? Quando você está do lado de alguém que você não conhece, ainda existe mais. Ainda existe mais. Somos uma família, vence essa vergonha, né? E fala: ainda existe mais. Falaram até de novo, viu? Vocês estão afiados, hein? Versículo 35, 36, então tudo aquilo acontece e Jairo naquela expectativa, então a gente volta para Jairo, né? Jairo fala assim: tudo bem, Jesus parou, curou a mulher, coisa linda, mover sobrenatural, algo extraordinário aconteceu aqui. Essa mulher, show de bola, extraiu o poder de você, mas minha filha está precisando de uma assistência, né? A situação lá em casa ainda está a mesma. Já viu quando o Senhor te usa para poder orar por uma pessoa, quando o Senhor te usa para ser um instrumento dele, você ora para a pessoa é curada, você ministra a pessoa é liberta, você ministra a pessoa fica feliz, aí quando a pessoa sai feliz da vida, você olha para Jesus e fala: Jesus, mas lá em casa está continuando daquele mesmo jeito, né? É ou não é? Nó. Fizeram uma figurinha escrito nó. Meu Deus, fizeram. Foi tu, né, Leandro? Não. Tinha que ser líder da comunicação, né? E quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, dirigentes da sinagoga, que informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, encorajou: não temas, somente continue crendo. Então, no momento de extraordinário ali, de milagre, algo sobrenatural aconteceu. Todo mundo ali queimando, saindo de um culto, de uma atmosfera de fogo. Sabe, as pessoas ali, Jesus fez, curou, libertou. Algo sobrenatural aconteceu na Bola de Neve, Vila Velha, domingo. E sai para comer. Já tinha traído a presença de Jesus. A mulher tinha sido curada na frente de todo mundo. E agora vem aquela notícia triste: a tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Só que a palavra fala que Jesus, ele não deu nem atenção. Jesus olhou, falando ali. Jesus na versão carioca da Bíblia, ele chega para Jairo e fala assim: Jairo, fica bolado não, segue aqui comigo, tá tudo tranquilo. E ele fala: Jairo, não temas, somente creia. A presença de Jesus anda com você. Você já viu algo sobrenatural acontecer na tua vida, na vida de terceiros? Você está passando por momentos difíceis? A palavra que eu dou para a tua vida hoje é: não temas, somente creia. Aconteceram situações complicadas, ruins, você está sentindo uma angústia no teu peito, está difícil, as notícias não são boas. Deixa eu dizer uma coisa para você: não temas, somente creia. Provérbio 16:1 diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A última palavra sempre vem do Senhor. Então somente creia naquilo que Ele te disse, naquilo que Ele prometeu. Creia. Então começa uma atmosfera diferente ser formada naquele lugar. Primeira coisa que nós vemos que Jesus fala agora: e ordenou que ninguém acompanhasse a não ser Pedro, Tiago, João e o barquinho. Então Jesus, ele olha tudo o que aconteceu, vem uma notícia triste, ele olha para Jairo e fala: Jairo, imagina, Jairo acaba de receber uma notícia que a filha dele estava morta. Com certeza o cara não ficou contente em receber essa notícia, ele tomou um baque. E Jesus olha para ele e fala assim: então somente creia, não temas.
E Jesus fala o seguinte, agora vamos continuar comigo. João, Pedro, Tiago, o pai, e vamos para aquela casa. Multidão, beleza, obrigado, até aqui nos ajudou o Senhor, fica aí, fica com o resto da galera, eles vão atender vocês, porque daqui para lá vai seguir somente os íntimos. Há momentos na nossa vida de dificuldade, há momentos na nossa vida que as coisas parecem não estar bem, que você tem que caminhar somente com os íntimos. Aqueles que realmente vão estar junto com você em todas as batalhas, aqueles que realmente vão estar junto com vocês em oração, te dar bons conselhos, não aquele que só quer saber da tua vida para falar para os outros. São os íntimos, que estão com você em todos os momentos, que vão segurar o teu BO, que não vão falar dos teus problemas para as pessoas, que vão ser ali pessoas que vão estar junto com você, que vão abraçar você, vão chorar com você, vão rir com você. São os íntimos, são esses que Jesus em determinado momento chamou para que fosse para essa missão com ele para a casa de Jairo. E no versículo 38 e 39 fala que assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação com muitas pessoas consternadas, chorando e lamentando em alta voz. E ao entrar na casa ele questionou: por que está em alvoroço, pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Então Jesus chega naquela casa, um monte de gente chorando, um monte de gente triste, um monte de gente lamentando. E Jesus fala: olha só, vocês estão chorando por quê? Está triste por quê? Aquilo que vocês estão achando que vai acontecer, não vai acontecer. O decreto que vocês deram para a situação não vai ser esse decreto. Eu mudo hoje a história dessa casa. E a palavra falou no versículo 40 que todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. As pessoas menosprezaram o juízo feito por Jesus. Jesus ali. As pessoas preferiram muito mais acreditar na morte, acreditar no que estava acontecendo, naquilo que Jesus disse. A menina não morreu, ela está dormindo. Então você está sendo tomado hoje pela ansiedade, você está sendo tomado hoje pelo síndrome do pânico, você está sendo tomado hoje pelo estresse, você está sendo hoje tomado por uma enfermidade na tua alma, porque você está crendo muito mais naquilo que o mundo está dizendo, naquilo que as vozes contrárias estão dizendo para você. Mas eu quero dizer, passa a acreditar naquilo que Jesus diz, mesmo que as situações sejam contrárias. Acredite na palavra de Deus. Não há morte para você, não há tristeza para você, não há depressão para você, não há angústia para você, não há pânico para você, não há doença para você, não há destruição para o teu casamento, não há enfermidade para o teu filho, não há morte para a tua família, porque Jesus entrou na tua casa e Jesus vai trazer uma palavra e Jesus vai mudar a história da tua casa, da tua família, irá trazer providência sobre você e vai mudar a tua história. Uou! Show, rabadasse! Ele, contudo, mandou que saísse, chamou para perto de si pai e mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde já havia criança. Então ele foi, chamou os mais íntimos e chamou a família. E no versículo 41 diz: então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta. Havia uma menina naquele lugar enferma. Havia uma menina que o mundo disse que estava morta. Mas o Rei dos Reis entrou naquele lugar e deu uma palavra de ordem e falou assim: levanta. Menina, levanta. Menina, levanta. Você está com uma sentença de morte sobre a tua vida. Você está vivendo uma nuvem escura sobre a tua cara, sobre a tua família. Mas existe uma palavra de ordem sobre você hoje. Levanta e anda. Levanta dessa cama. Levanta dessa depressão. Levanta dessa tristeza.
Há um casamento aqui nesse lugar que está sendo abalado pelas emoções. Vocês estão discutindo em casa, vocês estão ali entrando toda hora em conflito, mas eu quero dizer que todo espírito de confusão sobre a tua casa está sendo quebrado hoje em nome de Jesus. E Deus está te dando uma palavra de ordem, casal. Levanta, levanta, levanta desse lugar de aflição, levanta desse lugar de tristeza, levanta desse lugar de conflito, porque o Senhor quer vocês na obra dele, servindo a Ele. E se posicione, porque hoje é o dia que o Senhor chama vocês para servi-los e ter uma experiência com eles, porque eles não querem você nesse momento de frieza, de mornidão. O Senhor te chama para uma intimidade com Ele. Levanta, levanta, levanta. Ah, mas você não sabe o que me falaram, Bruno. Levanta. Ah, você não sabe o que fizeram comigo no passado. Levanta. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aos seus anjos dá ordem meu respeito, para que me guarde todo o caminho de andar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é a palavra de ânimo, é a palavra de força. Creia na palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Maldição nenhuma chegará à minha tenda. Creia na palavra de Deus. Levanta. Aquela menina levantou debaixo de uma palavra de ordem do Senhor. Às vezes você está esperando que o Senhor faça algo para você que Ele já fez. Ele está esperando uma atitude de fé sua. Levanta. Existe uma tradução também para essa palavra. Filhinha, eu te ordeno, levanta-te, que é cordeirinha, levante-se. Jesus chamou aquela menina de cordeirinha, falou: cordeirinha, levante-se. E João 10:11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele fala: ei, você é minha cordeirinha, você é minha ovelha, eu sou o seu pastor. E as ovelhas reconhecem a voz do seu? Ele chamou de cordeirinha porque naquele momento ela escutou a voz do pastor e ela levantou. Há um pastor que pode vencer a morte. Há um pastor que pode vencer a enfermidade. Há um pastor que pode vencer a tristeza. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, mas Jesus também é o bom pastor que dá não só a vida pelas suas ovelhas, mas Ele se deu pelas suas ovelhas. No versículo 42, 43, no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Um corpo que estava morto, através de uma palavra, começou a levantar e andar. Teu casamento estava morto, hoje é dia que teu casamento vai ser levantado e vai começar a andar. Tua vida espiritual estava morta, hoje é o dia que tua vida espiritual se levanta e começa a andar. Você fala: Bruno, eu não consigo me desvencilhar desse pecado, mas hoje é o dia que o Senhor te dá uma palavra de ordem. Você levanta e você começa a andar. Não mais paralisia espiritual nesse lugar, não mais uma vida paralisada nesse lugar. Hoje uma palavra de ordem está dizendo: toda paralisia espiritual, toda frieza nesse lugar, e quebramos agora no nome santo do Senhor Jesus. Toda atuação demoníaca de tristeza, de paralisia, nós amarramos em nome de Jesus, e vidas estão agora libertas para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu declaro uma palavra sobre você: levanta, 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 debaixo de uma palavra do Senhor, e anda e segue, porque aquilo que o Senhor irá fazer através da tua vida, muitos ficarão assombrados. Mas não era aquele casamento que estava destruído. Esse casamento começou a levantar e andar, e muitos vão ficar assombrados. Mas não era aquela pessoa que vivia drogada, caindo em droga. Agora é o cara que ele não está só mais sóbrio, agora ele está ajudando os necessitados. Mas não era aquela mulher que não sabia viver andando sem um relacionamento. Agora ela está ali vivendo em santidade, esperando o casamento no altar. Esse é o nosso Deus. Qual o título da palavra? Qual o título da palavra? Ainda existe mais. Vocês querem mais ou tá bom? Ainda existe mais. Ainda existe mais. Porque eu sempre fiquei
intrigado com esse texto. Eu li esse texto e falei, Senhor, o texto começa em Jairo, aí Jairo vai andando, aí a mulher, tudo bem que ela estava querendo ser curada, ela se mete no meio da história de Jairo, aí ela é curada e volta para Jairo de novo, aí chega na casa de Jairo, você chega lá, pô, cheião, poderosão, as pessoas, sabe, debocham do Senhor, aí só entra no quarto, a menina fica curada, aí vai para Jairo, vai para a mulher. Tudo acontece na Bíblia de uma forma perfeita. O Senhor não só colocou aquela história ali, mas tem um porquê da mulher com fluxo de sangue estar no meio dessa história. Quantos anos a mulher estava enferma? 12 anos. 12 anos. Deixa eu achar o versículo que diz aqui. Versículo 42. Quantos anos a menina tinha? 12 anos. 12 na Bíblia significa a bênção completa. Aquela mulher, ela procurou Jesus. Ela foi curada por Jesus. E ela foi salva por Jesus. E ela não só isso, ela ativou uma palavra profética que estava em Malaquias 4:2. Jairo procurou Jesus, moveu o coração de Jesus. Jesus foi até a sua casa, Jesus tocou na sua filha, a sua filha foi curada. Mas a bênção foi completa? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? O texto da mulher nos aponta para Malaquias 4:2, não é verdade? Abre comigo em Malaquias 4:2. Existe Malaquias na tua Bíblia. Às vezes eu fico aqui, eu vou lá no índice, tá pensando o quê? Estou ficando mole? Malaquias 4:2, amém? A bênção é completa, não é? Uma história ativou uma palavra profética. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o seu nome, nascerá do sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Malaquias 4:2 faz referência à mulher que foi curada do fluxo de sangue. E vós havereis de saltar de alegria como bezerros soltos no curral. Pisarei os maus, porque serão como pó da terra dos vossos pés naquele dia que prepararei, garante o Eterno. Jesus entrou ali, as pessoas menosprezaram dele. Ele foi lá, fez uma cura, desprezou os maus e trouxe restituição naquele lugar. Lembrai-vos, portanto, da Torá, da lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que ordenei no Horebe, o deserto. Jesus entra naquele quarto, ele libera um decreto, ele libera uma lei, uma palavra de ordem sobre aquela menina. Amém ou não amém? Falei de novo. Minha esposa falou assim, não fala amém ou não amém não. Aí eu falei, eu tenho essa mania. Versículo 5. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor, e ele procurará fazer com que o coração dos pais se retratem perante os, e o coração dos se convertam perante os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. O que Jesus ele fez entrando naquela casa? Ele não só venceu a morte, mas ele restituiu os pais ao filho e a filha ao pai. Cumprimento de uma palavra profética. Antes que venham o grande e assustador dia do Senhor, dia com D maiúsculo, o último dia, o dia do julgamento. Antes do último dia, antes do retorno do nosso Senhor, haverá um avivamento na terra, e uma das maiores características será o coração dos pais se converter aos filhos, o coração dos filhos se converter aos pais. Joel capítulo 2, versículo 28. Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos nos céus e na terra, sangue, fogo, grande nuvem de fumaça. O sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia
do Senhor, e todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois de acordo com as promessas do Eterno, no monte Sião, Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para todo aquele que o Senhor chamar. O último avivamento da terra será um avivamento geracional, um avivamento onde as crianças serão usadas pelo Espírito Santo, idosos serão usados pelo Espírito Santo, todos serão usados pelo Espírito Santo, um avivamento sem classes sociais. O coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração que vamos proclamar a volta de Jesus. Nós somos a geração que vamos anunciar a volta do Cordeiro. Nós somos a geração que vamos proclamar as boas novas do Evangelho. Nós somos a geração cheia do Espírito Santo de Deus, que vamos levar cura, salvação, transformação, e vamos proclamar o dia do Senhor. O dia do Senhor. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos, abaixa tua cabeça. Quero fazer uma oração aqui nesse lugar. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que morreu na cruz não só por mim, mas também por você, para levar os nossos pecados sobre Ele. A dívida que nós tínhamos, Jesus levou sobre Ele. E quando nós colocamos a nossa fé naquilo que Ele fez, realizou, nós somos salvos, sarados e curados pelo sangue de Jesus. Então você que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que está aqui nesse lugar, você quer se entregar a Ele nessa noite, como um ato de fé, onde você estiver com os teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Somente isso. Jesus não quer de você uma carteirinha de evangélico, Jesus não quer de você um título, Jesus Ele quer o teu coração. Onde você estiver, coloca a mão no teu coração, e assim de olhos fechados, bem quietinho, repete essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro meu coração a Ti. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz, o que o Senhor fez por mim. Então eu te peço, Pai, entra no meu coração, coloca o teu Espírito em mim, perdoa os meus pecados e faz de mim uma nova criatura. E ainda mais, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que a partir de hoje eu possa andar na Tua presença, eu possa viver os melhores dias da minha vida em intimidade e comunhão com o Senhor. Vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, continuem com os olhos fechados, deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por aqueles que se renderam a Ti nessa noite, aqueles que se abriram ao Senhor. Eu quero, Pai, declarar a cobertura da igreja sobre a vida deles. Eu quero declarar, Senhor Deus, a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida desses, ó Deus, que eles venham, Pai, ter a maior experiência, Pai, com o Senhor. Um coração quebrantado, Pai, que eles venham ter, Senhor Deus, momentos de intimidade com o Senhor. Que eles venham ter cada dia mais uma revelação de quem Tu é, glória da Tua verdade, da Tua palavra. Que eles possam experimentar a doçura e o poder do Teu Santo Espírito. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, toma cada um desses aqui que se entregaram ao Senhor, Pai, porque foi a maior e melhor decisão que eles fizeram na vida. Te agradeço, Pai, e oro a Ti, em nome de Jesus.